Boa noite. O programa Dedo de Prosa desse domingo tá com um assunto assim, para mim muito novo, interessante. Certamente muitas pessoas ainda não ouviram falar, mas eu acredito que é sempre um conhecimento a mais para o nosso cabedal de conhecimentos sobre diversas coisas, né? Então, nesse domingo eu vou conversar com o Joy Louise Avancini, presidente da loja Teosófica Blavatsky, e Constantine Márcio Gonçalves, que é vice-presidente da loja Teosófica Blavatsky. Bom, para começar, para início de conversa, eu gostaria de saber o que é a teosofia. Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite. Um prazer poder ter essa chance de falar sobre essa sociedade que divulga o conhecimento tão útil para a humanidade. Teosofia é o corpo de verdade que forma a base de todas as religiões e não pode ser reivindicada como posse exclusiva de nenhuma. Ela oferece uma filosofia que torna a vida inteligível, demonstrando que a justiça e o amor guiam a evolução. Coloca a morte em seu legítimo lugar como um incidente periódico numa vida infinita, abrindo a porta para uma existência mais plena e radiante. A teosofia restaura para o mundo a ciência do espírito, ensinando o homem a conhecer a si mesmo como espírito, sendo a mente e o corpo seus servos. Ela ilumina as escrituras e doutrinas das religiões, desvelando seus ocultos significados e assim justificando-as no tribunal da inteligência, como são elas sempre justificadas aos olhos da intuição. Os membros da sociedade teosófica estudam essas verdades e os teósofos esforçam-se por vivê-las. Qualquer um que esteja disposto a estudar, a ser tolerante, a ter aspirações elevadas e trabalhar perseverantemente é bem-vindo como membro. E cabe a cada membro tornar-se um verdadeiro teósofo. É bem profundo, né? Joy e Constantine, bem profundo. A gente sente que é algo para se pensar, né? Este é um programa para os ouvintes da Web Rádio Voz do Piraquiaçu. Este é um programa para a gente voltar para dentro de nós mesmos. Então, quais seriam os objetivos? Quais são os objetivos da teosofia, Constantine? Veja bem, Mônica, os objetivos são, nós nos referimos a uma instituição que na verdade foi fundada em 1875 por uma senhora muito conhecida nos meios espiritualistas, chamada Madame Blavatsky. Ela tem a sigla HPB, Helena Petrovna Blavatsky. Então, ela fundou a Sociedade Teosófica com o objetivo de estudar a teosofia. E a teosofia é um corpo de verdades, como o Joy acabou de falar, que pertence à humanidade e vem de eras imemoriais da humanidade. Então, todo o conhecimento espiritual acumulado em todas as eras pela humanidade recebe o nome de teosofia. A Sociedade Teosófica, então, é uma instituição humana que foi criada com a finalidade de estudar esses ensinamentos, que são, na verdade, foram trazidos por mestres de sabedoria. São seres de elevada hierarquia espiritual que transmitiram para Blavatsky esses ensinamentos. Então, a Sociedade Teosófica tem 3 objetivos. Tá? O primeiro deles é formar um núcleo de fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Isso é básico, é a fraternidade, isso é fundamental na Sociedade Teosófica. O segundo objetivo
encorajar o estudo da religião comparada, filosofia e ciência. Como o Joy disse também, a teosofia ou a sociedade teosófica não é uma religião, mas respeita todas as religiões e estuda com reverência todas as religiões, sem nenhum preconceito, sem nenhuma distinção. E o terceiro objetivo é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. O que são essas leis inexplicadas da natureza? São leis ocultas, são as leis divinas, são as leis chamadas leis universais, que regem o universo. Ok? Então, esses são os objetivos da sociedade. No objetivo anterior, Constantino, você falou alguma coisa sobre a questão do preconceito. A teosofia, ela não age com preconceito, ela está aberta para todas as religiões. Todas as religiões. Então, aqui... A pergunta agora, eu queria assim, só fazer uma pergunta de volta. Pois não. E a teosofia, ela sofre preconceitos? Sim, sofre preconceitos por falta de conhecimento. Muitas religiões condenam a teosofia porque não conhecem profundamente. Geralmente é assim, né? As pessoas que condenam outras ou julgam outras pessoas ou outros movimentos filosóficos ou religiosos é porque não conhecem profundamente o objetivo, não conhecem profundamente de que se trata. Né? Aí falta um pouquinho então mais de leitura, né? Sobre o assunto. Exato. Eu queria, se me permite, interferir nessa sua pergunta. O que se passa é uma questão conceitual. Quando se fala em esoterismo, quando se fala em ocultismo, as pessoas já se assustam, dado que o conceito desses termos foi deturpado, né, pela falta de compreensão. Ora, o nosso entendimento só é oculto aquilo que você não procura desvendar. Então, o nosso conceito de ocultismo dentro da teosofia é apenas procurar a verdade. Não é só no campo espiritual que se destacaram grandes homens. Grandes físicos, grandes pensadores, grandes filósofos foram estudiosos da sociedade teosófica, estudantes da teosofia através da sociedade teosófica. Podemos citar Albert Einstein, podemos citar Gandhi, que foi responsável pela libertação da Índia através dos seus conhecimentos, e uma lista inumerável, né, de grandes personalidades que desabrocharam através do conhecimento, especialmente no século XX. Né? A sociedade começou em 1875, ela mesmo dizia que 100 anos depois, muitas das coisas que ela deixou muito bem documentado seriam compreendidas. Madame Blavatsky certamente, por ser mulher e ser uma estudiosa do oculto, deve ter enfrentado muitos problemas. Muitos. Com certeza. Foi combatida porque ela era russa, trabalhou na Índia, no fim, depois, a outra parte da vida dela foi para a Inglaterra, e onde ela realmente tinha capacidades psíquicas incomuns. E por isso ela foi muito atacada, vilipendiada, crucificada, mas ela aguentou até o fim. Tanto que 100 anos depois, pesquisadores profundamente estudiosos das verdades a inocentaram. Voltando ao assunto da sociedade teosófica e a questão das religiões, então a sociedade teosófica acolhe pessoas interessadas em seus estudos de qualquer religião, como também aquelas pessoas que não têm religião alguma. Então não existe nenhum preconceito de religião. Aqui se volta para a busca dos ensinamentos espirituais e a busca da verdade.
Nosso lema é: não há religião superior à verdade. Isso é interessante. Não há religião superior à verdade. Isso é coisa de mestre, né? Não é? Com certeza. Eu vou dar só uma pausa para falar dos nossos patrocinadores, porque a Web Rádio, ela sobrevive com patrocinadores, que são o Supermercado Viração, Centro Automotivo Amigos, Marmoraria Barra do Saí, Lu Doces e Paulista Máquinas de Vidro. Retomando a nossa, para não quebrar essa sequência, não há religião superior à verdade. Como interpretar essa... Porque cada um vai ter a sua própria interpretação, né, dessa frase. E eu gostaria de ouvir de vocês. Como interpretar essa frase? Porque nós vivemos num país em que muitas verdades aparecem e, de repente, muitas coisas parecem que ficam ocultas, mas que em um dado momento tudo aparece. Então, como é que vocês interpretam? Antes que o nosso digno vice-presidente, que na verdade tem bastante mais tempo de vivência do que eu sempre costumo dizer que os que se conhecem mais falam depois, para justamente corrigir possibilidades de algum desvio de entendimento. Eu entendo isso da seguinte maneira: todas as grandes religiões tronco, cristianismo, judaísmo, budismo, islamismo, o zoroastrismo, todos eles tiveram como seu princípio, como sua fonte, como nasce um rio, tem uma nascente limpa, tiveram como sua fonte algum ser inspirado, algum homem, mas de mentalidade extremamente avançada e com espiritualidade capaz de compreender os mistérios aos quais nos dedicamos a estudar. Essas religiões tronco, nem sempre esse perfume que elas emanam no princípio, eles permanecem intactos, sem uma crítica, que eu, por exemplo, fui criado no catolicismo, mas sem querer fazer uma crítica, percebe-se que a compreensão original do cristianismo que Cristo pregou não é aquela que se percebe hoje. Então, o que é religião nos nossos dias realmente não pode ser superior à verdade que foi a água limpa que nasceu lá no início. Então, é a minha forma de tentar explicar essa frase indiana que é Satyadharma, Satyanati Parodharma. Não há religião superior à verdade. Constantino. É muito bonito. Eu acho que o Jorge já disse tudo, mas só para complementar, a teosofia, ela procura trazer a verdade espiritual mais elevada, seria uma verdade absoluta. Mas nós, como estudantes de teosofia, com as nossas limitações, nós vamos conseguir captar essas verdades aos poucos. Então, cada um de nós vai ter a sua própria verdade, que é uma verdade relativa. E ela vai se tornando uma verdade cada vez mais ampla, mais completa e mais próxima da verdade absoluta, à medida que nós vamos evoluindo, vamos tendo uma capacidade de compreensão mais ampliada. Eu vejo dessa maneira. Aqui no Espírito Santo, qual instituição que representa a sociedade teosófica? Aliás, o que seria a Sociedade Teosófica? A Sociedade Teosófica é uma instituição internacional que existe em cerca de 60 países no mundo e que tem a sua sede internacional na Índia, onde tem a presidência da sede internacional. Nesses países existem as sociedades nacionais. No Brasil, nós temos a Sociedade Teosófica no Brasil, que é sediada em Brasília. E essa sociedade no Brasil, ela é dividida em 5 regiões no país. Cada região congrega alguns estados.
A nossa região, a região do estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, é chamada terceira região da teosofia, da Sociedade Teosófica. Então, aqui no Espírito Santo, a instituição que representa a Sociedade Teosófica é uma loja de estudos, que nós denominamos de Blavatsky, em homenagem à fundadora da Sociedade Teosófica. Então, é a loja Blavatsky onde nós nos reunimos. Como são esses encontros? São encontros abertos? São encontros fechados? Porque existem algumas sociedades que têm encontros abertos e tem outras reuniões que são mais fechadas. Como são essas reuniões da loja Blavatsky? Bom, nós temos uma rotina tradicional de nos reunirmos às terças-feiras e aos sábados. Em princípio, a reunião da terça-feira é destinada ao público. As portas estão sempre abertas. E como já foi dito, nós recebemos daqui do mais pio religioso ao mais profundo e convicto ateu. Ele tem a entrada livre e tem a liberdade, e a gente sempre faz questão de deixar claro para sempre vir um membro visitante. Você tem aqui a liberdade de perguntar o que quiser e expor a sua ideia. Nós não inquirimos ninguém, nem forçamos ninguém a responder ou qualquer coisa que ele possa constranger. Obviamente que tudo tem um limite. A pessoa, se ela vier com uma filosofia completamente estranha, ou até que fosse adversa, que ela própria vai perceber, né, não está em acordo com aquilo que ela procura. E é comum a pessoa entrar em algum determinado grupo procurando algo. Se ela ali não o encontra, o que vai acontecer é que ela vai se ausentar. Não vai retornar. Não vai retornar. Mas nós jamais precisamos, ou não existe essa intenção de pedir que algum membro ou tal que se retire absolutamente. Aos sábados, o horário. Nós nos reunimos sempre às 19h30 até às 9 da noite. Muitas vezes se passam uns minutos a mais, que alguém se empolga, ou a pergunta que o palestrante do dia esteja fazendo. Nós temos por norma fazer ou palestras isoladas, ou estudar livros de interesse, que nós temos uma literatura muito vasta, e a gente costuma considerar como se fossem os clássicos da teosofia. Não são uma literatura tipo a literatura bíblica que você vai evangelizar ninguém, mas são assuntos que aprofundam certos aspectos que ao leitor isolado, às vezes é de difícil compreensão. Então estuda-se em um grupo, geralmente o que tem a seu encargo, ele se prepara antes, isso assim é feito. Aos sábados também se recebe a todos, mas de um modo geral, os assuntos do sábado são assuntos um pouco mais aprofundados, tá? E ele é aceito se vier, mas geralmente são assuntos mais reservados para aqueles que já estão um pouco mais adiantados na compreensão da doutrina secreta, digamos assim. Secreta porque não é que ela é oculta para o mundo, ela é secreta para quem não busca. E o endereço, a gente podia dar aqui o endereço? Com prazer. O que nós mais desejamos é que se divulgue a nossa existência. Como eu sempre falo, nós jamais sairemos de dentro da loja para sair pelo mundo pregando a teosofia. Para estudar a teosofia, dado a seriedade e a profundidade do assunto que se estuda a teosofia dentro dos grupos teosóficos ou das lojas. No nosso caso, nós estamos no edifício Jusmar, no centro de Vitória, na Praça Getúlio Vargas, número 35, na sala 614. E sempre temos o prazer de receber membros aqui, são muito bem recebidos, e a maioria, se não volta, pelo menos levou alguma semente que um dia brotará. Levou um ensinamento, né? Nesses estudos que são realizados, existem alguma referência bíblica também dentro, que poderia ser assim, esse poderia ser
um profundo conhecedor do oculto. Porque é bom a gente saber, porque tantos milagres a gente lê na Bíblia, né? Tantos milagres foram feitos. Isso não aconteceu se alguma coisa oculta, entre aspas, eu vou deixar aqui para que não haja nenhum tipo de interpretação errônea, mas que alguma coisa oculta aconteceu. O entendimento da fé, né? Porque a Bíblia fala muito de fé. Então, poderíamos lembrar de alguém dentro da Bíblia? Sim, sem dúvida. Como a sociedade teosófica, a teosofia, ela faz um estudo de todas as religiões, as grandes religiões, então nós frequentemente citamos ensinamentos bíblicos e fazemos a interpretação. Existe inclusive um livro chamado A Sabedoria Oculta na Bíblia Sagrada, que traz interpretação mais profunda desses ensinamentos. E frequentemente a gente debate, porque em nosso país, sendo predominantemente cristão, então nós estudamos muito o cristianismo dentro da sociedade teosófica. Muito. Eu acho que a religião mais aprofundada que nós estudamos é o cristianismo. Também outras, logicamente, o budismo, o hinduísmo, né? Mas o cristianismo é uma referência para nós, porque praticamente todos nós nascemos dentro da religião, né, cristã, seja ela evangélica ou católica ou de outra fonte, né, por exemplo, da doutrina espírita, também kardecista, que também é cristã. Então nós frequentemente nos utilizamos, né, desses ensinamentos sagrados, sublimes, maravilhosos. Bom, passou tão rápido que quando a gente percebe já está quase no final do programa. Eu gostaria de que cada um deixasse uma mensagem aí para as pessoas, para os nossos web ouvintes, o Joey e o Constantino. Eu gostaria dessa mensagem aí para a gente finalizar o nosso programa. Joey. A minha mensagem, se é que eu tenho autoridade para tanto, é que cada homem, dia menos dia, ele sentirá a necessidade de procurar um caminho para mitigar as suas dúvidas, as suas angústias existenciais. Esse, na verdade, parece ser o motivo da busca da religiosidade e da espiritualidade. E eu gostaria de deixar a mensagem. Eu sempre digo, existem outras instituições também que trabalham e transmitem esse conhecimento, que a teosofia não é propriedade da sociedade teosófica, mas apenas que, se procurarem alguma instituição com esse intuito, que certifiquem da idoneidade de cada instituição que você vai frequentar. Porque muitos são os caminhos, mas tem caminhos que vão para a direita e tem caminhos que vão para a esquerda. A quem compreende, essa mensagem tem significado. Constantino. Bem, o que eu diria é que aqueles que se aproximarem da sociedade teosófica, da teosofia, vão ter uma oportunidade de conhecerem uma filosofia que é plena de amor, plena de fraternidade, plena de respeito, plena de ética e que dá um sentido profundo à nossa vida. O objetivo maior da sociedade teosófica é que seja um instrumento para o encontro espiritual consigo mesmo que todas as pessoas procuram. E isso vai trazer um sentimento de alegria interna, uma alegria serena e duradoura para a sua vida. Vai te dar um rumo sem impor absolutamente nada. Essa seria a minha mensagem. Estão todos convidados, nós estamos aqui de braços e corações abertos para recebê-los. Eu queria agradecer ao Miele, que teve a brilhante ideia de nos ajudar, que aliás ele chegou aqui, a primeira preocupação dele, ele é sensitivo, ele logo percebeu algumas necessidades da loja. E agradecer a Mônica essa oportunidade de
podemos divulgar algo do nosso trabalho e agradecer aqueles que patrocinam o seu trabalho, que sejam realmente abençoados, porque concede a oportunidade de ajudar a acrescentar ao mundo muito do que ele necessita. Muito obrigado a você. Eu que agradeço ter sido recebida por vocês aqui na loja Blavatsky, no centro de Vitória. Fico muito feliz, foi assim um programa magnífico. De repente, já 25 minutos já se passaram. É muito rápido, passa muito rápido. O programa Dedo de Prosa deste domingo está chegando ao final. Nosso programa foi patrocinado pelo Supermercado Viração, Centro Automotivo Amigos, Marmoraria Barra do Saí, Lu Doces e Paulista Máquinas de Vidro. Tenham todos uma boa noite e até o próximo domingo, se Deus quiser.